Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast B2Bent. Eu sou a Aline Aquino, diretora do GPTW Brasil, e estou aqui junto com o Cauê, meu amigo e também diretor do GPTW, para conduzir um bate-papo muito especial hoje, né, Cal? Aline, tô super curioso, já estamos aqui nos bastidores conversando um pouco, a gente sempre fala isso pro público, né, que a gente tá nos bastidores, mas é isso mesmo, né, a gente faz o nosso esquenta, as conversas, e tenho certeza que vocês vão gostar muito desse bate-papo hoje, que tem como tema gestão de pessoas como incentivadora para a diversificação dos negócios. A gente sabe que muitas pessoas que assistem aos nossos podcasts querem também fazer essa expansão cultural, expansão de negócios e, claro, para o crescimento. Essa organização, representada aqui hoje, está presente em 125 países. Olha só, Aline, igual o GPTW, né? Caramba! 170 Mundial. países do GPTW. E vamos conversar hoje com o Marcos Batistucci. Eu falei direitinho, Marco? Certinho. Marco Batistucci, ele que é vice-presidente de Pessoas e Cultura da Randon Corp. Marcos, obrigado por estar com a gente. Imagina, Aline e Cauê, eu que agradeço. Para mim é um prazer, me sinto em casa. A GPTW tem uma conexão muito grande com a gente comunga dos mesmos valores. Então, para nós aqui da Randon Corp, em especial para mim, é um prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho da nossa experiência com vocês. Obrigada, Marcos. É sempre um prazer. A gente já conhece o Marcos de longa data, né, Cal? Então tem alguns episódios aí da trajetória profissional dele que a gente já conhece, mas algumas pessoas que nos ouvem ainda não conhecem, né? E a gente sabe que você tem muita história antes de chegar na Randon. Conta um pouco pra gente, antes de ser o VP de RH, o VP de Pessoas e Cultura da Randon Corp, por onde você passou, o que você fez, o que te levou até aqui? Bom, gente, eu não sou um profissional de RH de profissão, né? Eu sou engenheiro, me formei engenheiro e fui construindo a minha carreira. Curiosamente, tive a oportunidade de trabalhar em serviços, na saúde, na área química, trabalhei com alimentos, na Bunge, trabalhei no Boticário, em embalagem na Owens, Illinois, e hoje, né, venho somar mais de 10 meses já com o grupo lá, com o pessoal da Randon Corp. E fui entendendo ao longo da minha carreira que o meu tempo na engenharia e o meu exercício na atividade dos negócios, coligado com uma vontade muito grande de conectar o desejo das pessoas com a necessidade do negócio, poderia me levar a ter um caminho de sucesso dentro da área de gestão de pessoas, né? Isso foi acontecendo naturalmente, né, ao longo da carreira, e hoje eu estou há quase 20 anos já na frente dos temas de gestão de pessoas nas organizações, né? O bichinho picou, a gente brinca, né? Picou. E de verdade, assim, ver os negócios se desenvolvendo por meio das pessoas é realmente um presente para qualquer profissional, né? E poder estar nas organizações, né, pondo fogo nesse sistema, ajudando esse sistema a operar dessa maneira, é de fato o que me realiza. Então, eu acho que eu posso dizer para vocês que, apesar dessa trajetória assim, né, longa, né, acho que os cabelos brancos já começam a demonstrar um pouco sobre isso, né? Eu realmente me realizo como profissional. Acho que encontrei, não sei se foi acho que deve ter vários bichinhos que picaram, porque realmente eu me realizo hoje exercendo, podendo contribuir dentro das organizações e ajudando as organizações a crescerem por meio das pessoas, né? Acho que é o lugar onde eu me encontro definitivamente como profissional. Que legal. Eu fiquei curiosa agora, Marcos, essa parte aí. Teve algumas partes que eu não sabia, eu não lembrava. Mas o que você sente que fez ali no meio da carreira você dar esse passo para RH? Assim, teve alguma oportunidade, alguma chance, alguma característica? Eu acho que você colocou bem. Eu acho que as oportunidades elas vão forjando a gente, né? A cultura das organizações são forjadas pelas experiências das organizações. E eu acho que a gente vai se forjando, assim, né? Uhum. Vai se conformando um pouco pelas experiências. Em algum momento da minha carreira, eu comecei a trabalhar hoje numa área muito conhecida, que antigamente não era tanto, que era o Environment, Health and Safety, né? Então, Uhum. grandes multinacionais tinham isso e tal. Tanto é que, né, eu, quando entrei nessa área, para mim era um mundo super desconhecido. E ela tinha uma pegada muito ligada à cultura, a desenvolvimento de cultura, claro, né? Proteger as pessoas, ajudar as pessoas a terem um trabalho seguro, cuidar do entorno e tal. Isso foi me aproximando da área de pessoas naturalmente, né? E à medida que isso foi me aproximando, eu fui virando um curioso da parte de gestão de pessoas, até que, né,
a quem eu também me acho um pouquinho louco, acabei, ao longo do tempo, inclusive, fazendo um doutorado de cultura organizacional e engajamento, porque Uhum. eu percebo a importância da gente olhar e ter percepções diferentes. Então, as experiências, né, a oportunidade de viver atividades diferentes e a curiosidade, assim, né, de um pouco experimentar coisas diferentes, foram me aproximando da área de gestão de pessoas. E aí eu tive a sorte, né, ao longo da minha carreira, de encontrar alguém do outro lado que comprou, né, a minha loucura junto, Isso né? aí. Então, Marcos, vou te dar um projeto para você tocar de gestão de pessoas, ainda que não seja a sua área. Não, vou te entregar uma área de gestão de pessoas para você começar essa migração. E assim foi acontecendo, né? Então, eu acho que é uma conjuntura do que você experimenta e das relações que você constrói também. Claro. E eu sou muito grato, porque hoje, né, se eu estou aqui exercendo essa atividade, tem muita gente responsável no meio do caminho que certamente não tem nem ideia de quanto me ajudou e que foi essa pessoa que, peraí, ele é curioso, tem velocidade, gosta de fazer, vai lá, toca esse projeto. Puxa, a mala ficou um pouquinho mais cheia, É. né? E assim sucessivamente. Então, eu acho que se eu chego aqui, ele tem a conjuntura das experiências que eu vivi e as oportunidades que as pessoas foram generosas de me dar nesse processo. Com certeza. Acho que todos nós, né, Carl, Sim. temos um pouco de uma trajetória, assim, de mudanças, de carreira, de coisas que nos trouxeram até aqui, né? A mala aí cheia de algumas experiências, né? Eu economista, Conteúdo. você também de outra área, e a gente foi A gente vai passando. A chegando, gente vai vai se chegando aproximando aqui. nessa área, né? Não à toa você, né, um profissional tão disputado aí, né? Várias organizações grandes de renome e hoje está na Randon Corp. Conta pra gente um pouquinho para o nosso público que eventualmente não conheça a Randon, é, que tem, lógico, né, a sua visão mais conhecida pelo público, mas tem muita coisa que as pessoas não sabem também, né? Falei já, 125 países, mas o que mais você pode acrescentar? Ah, gente, olha só, para a turma que está nos escutando, né, e para dividir com vocês, né, alguns de vocês tiveram, a Aline teve a oportunidade de nos visitar com um grupo lá da GPTW do Sul, né, é impressionante, meu tempo na Randon Corp tem me ensinado que a gente é realmente nem tão conhecido assim pelo tamanho que temos e pelas oportunidades que geramos. Nós somos uma empresa multinacional brasileira, né, que tem orgulho de ter sido fundada no sul do Brasil, né, guarda ainda, eu digo que nós somos uma empresa de tradição não tradicional, Isso é uma né? frase boa, hein? Porque nós guardamos sim os nossos valores. Eu acho que quem circula, né, nos corredores da empresa Verdade. sente o seu Raul presente. Ele virou um grande personagem de maneira tão positiva, porque as histórias dele estão lá, né, perpetuando a organização, né, que era uma pessoa que era muito preocupada com gente, com pessoas, com clima, com as relações e tal. E hoje a Randon Corp é uma empresa que nasceu originalmente lá, né, com os implementos, que são as carretas que a gente tem o hábito de ver nas estradas, né, escrito Randon e tal, mas isso hoje representa um pedaço do negócio, né? Hoje temos 5 verticais de negócio. Então, a gente tem as autopeças, então, que fornecem as peças para os veículos leves e pesados. Então, uma enormidade de marcas, né? Então, a Castertech, que é uma fundição, a Suspensys, que faz suspensão, primeiro eixo elétrico fabricado no mundo, que está nos caminhões de grandes marcas aí, são fabricados por nós. A Master, que, né, faz todo o sistema de freio. A Yost, que faz quinta roda, né, para uma série de veículos pesados. Só aí é uma vertical de autopeças. Temos uma vertical aftermarket, que é a Frase Mobility, que certamente, quando você for trocar sua pastilha de freio, o seu mecânico vai dizer, compra a Frase, ele não vai comprar outra marca. Sim. Porque é uma marca que criou muita reputação no Verdade. mercado, né? Lona de freio, toda essa parte de frenagem, fricção, É top of mind. top of mind. E a maior fábrica do mundo de frenagem está lá, em Caxias do Sul, Olha, não que sabia. é a fábrica da Frase, Da né? Frase. E a Frase, por ser uma empresa aberta, de capital aberto, ela está em vários países. Então, eu tenho operação na China, na Índia, na América Latina, na Europa, né? Então, por isso, a presença em mais de 125 países. Temos uma vertical de serviços, onde tem banco, consórcio, seguros, né? Ali a gente tem algumas investidas, onde a gente faz investimentos em startups, né? Então, e que se conectam, fazemos joint ventures, como, por exemplo, a Adiante, que é uma joint venture com a Gerdau, para alocação de veículos pesados, né? Temos o Motorista PX, onde a gente é
a uberização dos motoristas, né? Temos mais de 250 mil motoristas cadastrados que oferecem serviços para o transporte rodoviário. Olha que legal. E temos uma vertical de tecnologia, né? Nós vamos falar no decorrer que o CTR é um dos centros de tecnologia da Randon Corp, que está tratando de inúmeros projetos, né? Para vocês terem uma ideia, nós somos uma das principais empresas de depósito de patente no Brasil, depois da Petrobras. Uau. Então, imagine, né? Somos 5 verticais de negócio, né? Operando 19 mil colaboradores, né? Já estamos aí na casa dos 13, 14 bilhões de faturamento, né? Crescendo, temos aí uma prerrogativa de seguir crescendo, não só no Brasil, como também fora do Brasil, né? Mas, de novo, uma empresa de tradição que guarda, assim, os seus valores, mas, como vocês viram, jamais tradicional, porque a gente tem um portfólio de produtos e aí nasce uma oportunidade enorme, né, de desenvolvimento de pessoas, né, sempre, obviamente, comungando da mesma cultura da organização. Adorei isso, ver essa empresa de tradição sem ser tradicional. Isso mostra esse olhar para frente mesmo, né, da Randon. Parabéns aí. E você respondeu com tanta força, né, que nem parece estar pouco tempo na organização. Parece que são 10 meses, não 10 anos, não 10 meses. Assim que eu me sinto, assim que eu me sinto. Dá para ver o seu brilho no olho, né, ao falar sobre. A gente acompanhou também, Marcos, que existe esse livro aí que está no 4º volume, CEOs e RHs, né? Ou seja, essa importância dos braços dados da área de recursos humanos com o A número 1 da empresa. Você falou que é o número 1, depois você vai contar um pouquinho sobre ele. Queria que você revelasse, antes de falar sobre a questão da empresa familiar e tal, essa importância estratégica do RH realmente ter lugar à mesa, vamos chamar assim, né? Da estratégia da organização estar lado a lado do presidente. Cauê, o que eu posso te dizer, né? Primeiro, esse trabalho de mãos dadas, eu acho que a gente normalmente fala que a gestão de pessoas tem que ter uma pauta estratégica, né? Não, a gestão de pessoas é a estratégia do negócio. Então, eu acho que tem um contraponto aqui importante, né? Uma retórica importante para fazer assim. Não existe o negócio e as pessoas. O negócio existe porque as pessoas existem, né? E na Randon Corp isso é muito claro, né? Então, eu tenho que dar um passo atrás para dizer assim, eu acho que a Aline já me escutou falando isso, trabalhar na Randon Corp é um presente, porque quando você tem um ambiente saudável e quando você tem um comitê executivo que também tem o presidente à mesa, mas que as pessoas têm maturidade para entender, né, que pessoas é o elemento-chave que vai transformar a organização. O seu Raul dizia isso, tem uma das histórias do seu Raul, né, e ele dizia claramente assim, puxa, um dia ele tinha um hábito muito de ir aos sábados à fábrica, né? E os irmãos, né? Hoje irmãos e filhos dele, na época, contavam que ele passava em casa e pegava os meninos e levava para a fábrica. E um dia ele foi para a fábrica e a fábrica estava em manutenção. Ou seja, ele chegou lá, a fábrica parada, né? Não tinha energia, né? Claro, a energia elétrica estava funcionando, mas a energia da fábrica não estava funcionando. Então, ele realizou uma coisa que certamente ele já tinha no subconsciente, que era essa empresa sem gente não opera, essa empresa sem gente não funciona, né? Então isso é muito claro para essa organização, né? Então, de novo, voltar para a tradição e não tradicional é dar um zoom nos valores que a gente tem. Então, a empresa tem um propósito muito claro, que é conectar pessoas e riqueza para gerar prosperidade. Então, dentro deste contexto, a gente entende que, e muitas das iniciativas que foram criadas, então, a empresa cria um serviço próprio de saúde. Por quê? Porque ela quer garantir a saúde plena das pessoas no decorrer. A empresa tem um programa de previdência privada que, num determinado momento, ela acelera a contribuição, porque ela quer garantir que, nos últimos tempos, né, no exercício dos novos caminhos, quando a pessoa começa, né, ela tenha uma condição financeira de poder também ser reconhecida pelo tempo que trabalhou conosco. Então, isso são exemplos claros de que você está num ambiente sadio para entender o valor das pessoas. A gente tem uma outra... Isso é claro pro conselho, onde estão boa parte da família. Isso é claro para o presidente. Isso também é claro para os executivos. Então, nós discutimos muitas vezes, né, priorização de ações. Às vezes vem alguma crise, você tem que discutir se você reprioriza investimento daqui ou dali. E recentemente nós passamos por isso e nós tínhamos 2 na mesa, um voltado a desenvolvimento de pessoas,
nós vamos falar sobre programas de aceleração, e outros voltados para cumprir a nossa ambição ESG, que a gente vai falar em algum momento sobre isso também. Nós não gastamos 3 segundos nessas 2 linhas. Não foi inquestionável. Ninguém falou, não, peraí, vamos postergar. Não. Essa linha passou como se, veja, compromisso dado é compromisso posto, né? Então, essa isso. parceria, né? E aí eu acho que tem um atributo que é mais que vem à mesa também, que é importante. Nós precisamos de RHs que conheçam o negócio, né? Então, assim, você só pode contribuir, de fato, junto numa mesa executiva se você também está no negócio, né? Então, assim, nós não podemos ter RHs de gabinete. A gente precisa de gente que está dentro do negócio, conhecendo o cliente. Então, a primeira provocação que eu faria aqui, assim, você sabe quem é o seu cliente como empresa? O que vive, né? As dores, os problemas. Exatamente. Até para que você, RH, possa ajudar dentro da organização a operar. Então, essa simbiose é muito importante para ajudar a ser o guardião da cultura, para, de certa forma, dar o equilíbrio, porque pense numa empresa com 5 verticais de negócio, cada uma está no seu momento de maturidade e no seu momento de operação diferente, né? Então, claro, nós temos algumas coisas que nos unem, mas temos que ter algumas coisas que nos diferenciam. E acaba sendo o RH, junto com a área de governança corporativa, um pilar importante para dar o equilíbrio, né? Para garantir bom senso, para garantir coerência. E essa eu acho que é a grande vantagem da parceria que se pode ter entre o CEO, né? O presidente, o CEO, como as empresas queiram nomear, e a pessoa que lidera as práticas de gestão de pessoas na organização. Já ficou o aperitivo aí do livro, hein, Aline? CEOs e RH, 4º volume. Marcos é um dos coautores. E eu acho que você trouxe uma coisa muito importante, né, Marcos, que é essa questão de conhecer o negócio, mas a gente teve acho que um outro episódio aqui que a gente gravou com o Marcelo Arantes, que ele fala um pouco disso, mas ele traz uma outra coisa também, que eu acho que o Marcos falou aqui nas entrelinhas, que é também o respeito entre as partes, de saber que talvez, né, de pessoas e de RH, eu vou ser o especialista, né, e vou ser respeitado por isso, por esse conhecimento. Então, porque muitas vezes a gente fala de RH estratégico e às vezes alguns RH acabam perdendo um pouco da essência, né, do porquê estão ali, né? Qual que é a minha especialidade, no que eu vou contribuir nessa empresa, e às vezes parece que ser estratégico significa saber mais do negócio e ser mais negócio do que pessoas, e não é isso, né? Como equilibrar essas partes. Então, eu achei muito legal essa contribuição do Marcos. Mas junto com isso, eu vou voltar um pouquinho, né? A gente começou a falar da Randon Corp. Como o Marcos falou, eu tive o privilégio, né, de estar lá com em Caxias, eles, né? Caxias do Sul. Por alguns dias, visitando, né, as diversas operações ali, as pessoas. E tudo que ele falou é verdade, tá, pessoal? Tem mesmo lá essa essência familiar, essa tradição, sem ser tradicional. Né, fotos, eu fui lá, visitei a sala, que era a sala do seu Raul, um dos fundadores, né? Acho que a empresa já começou família, né? Porque começou junto com o irmão, né? O Ercílio, em 1949, acertei por aí. Isso, mas somos 76 anos, isso mesmo. É isso. E, então, essa essência, né? E aí passou agora para os irmãos que hoje lideram a companhia. A gente teve o privilégio também de fazer um bate-papo ali super descontraído com esses irmãos que a gente pensa, né? Nossa, são os Randon. Não, são pessoas, gente como a gente, né? E que mostraram muito desses valores. Mas para vocês, como RH, como área de gestão de pessoas, o que hoje, né, faz ainda a empresa ter essas características familiares, né, essa essência, essa tradição? Como é que a gente consegue manter essa essência familiar numa empresa tão gigantesca? Porque eu consegui sentir isso, não sei nem dizer como, né? Mas eu estava num polo gigantesco e me sentindo como se estivesse na casa realmente de um deles ali. Mas conta um pouco. Então, eu acho que esse teu depoimento, ele é muito... Eu acho que ele representa muito o que a gente vive no dia a dia. Então, primeiro, é uma empresa profissionalizada, né? Então, a gente tem vários fóruns de governança. Então, nós temos um comitê de pessoas com convidados externos, a gente tem conselho das empresas que tem executivos de fora e a família faz parte. Então, isso nos dá respaldo em termos de governança, né? Comitê de compliance, comitê de SG, o comitê de pessoas. Então, isso cria, né, todo
um arcabouço para garantir o profissionalismo. Porém, a gente não perde as coisas na essência, porque como a família, de certa forma... E aí eu acho que eu vejo a vantagem de ter o controlador perto, mas não interferindo, contribuindo. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? Então, assim, eu vejo muitas vezes a gente se pegando na tomada de decisão e pensando como é que a família Randon tomaria essa decisão? Né? Não que isso fosse uma condição sine qua non, mas a gente tem o cuidado porque assim, não é possível que se a gente construir uma história de sucesso tão grande até agora, de novo, a gente vá esquecer tudo que foi feito para seguir em frente. Não foi ao acaso, né? Isso, claro que o que nos trouxe até aqui provavelmente não vai levar a gente daqui para frente, mas guardar os nossos valores é importante. Eu tenho sempre anotado aqui, ele é uma das frases do meu computador, que é uma frase que vocês vão ver, e a Aline viu exposta em vários lugares lá, que era uma frase do próprio Sr. Raul. Ele diz assim, ó, pessoas alegres, inovadoras, trabalhando juntas para, com seus resultados, perpetuar a empresa. Este é o meu sonho. Essa é a minha visão de futuro. Então, a visão de futuro dele não é ser a maior empresa do mundo, a visão de futuro dele não é ser o maior market share do mundo, a visão de futuro dele é ter pessoas alegres e inovadoras trabalhando juntos. Então, assim, quando você tem um fundador que centra o seu desejo em pessoas, né? Então, eu não me sinto, momento algum, e certamente meus pares, se estivessem aqui, teriam o mesmo discurso e depoimento contigo, nenhuma invasão do ponto de vista daquilo que eu estou atuando, sempre é muito respeitoso às contribuições, a gente se sente até no dever por conta desse respeito, de às vezes fazer alguma consulta, peraí, deixa eu fazer uma consulta aqui, né? Olha, eu vou por esse caminho, mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma consulta para o nosso conselho. Deixa eu ver como é que está indo isso. E a gente tem uma agilidade, né? Tê-los próximo. A gente opera muito fácil, assim, não? As decisões são ágeis, né? Então, de maneira simples, né? Quantas vezes a gente não define alguma coisa rapidinho aqui no WhatsApp, né? Tomando decisões, né? Apesar de toda essa estrutura, né? Então, a gente consegue ver que os princípios vivem, né? Os valores vivem com naturalidade. Então, tentando voltar e sumarizar a tua pergunta, primeiro, nós temos já um nível de governança instituído por vários elementos, como comitês, que nos garantem a perpetuidade do negócio, mas pelo controlador estar presente nesses fóruns, né, e de maneira leve, né, bem tranquila, pouco impositiva, jamais impositiva, assim, não, é do meu jeito, tem que ser assim. Nunca vi uma situação como essa, nunca presenciei uma situação como essa. Cria, de fato, a relação de respeito. Né? Todos os fundadores têm muito respeito pelas pessoas, pelos profissionais que chegam, que saem, né? Eles conhecem o nome da minha esposa, do meu filho, sabem da minha vida, não porque são invasivos, não, porque são preocupados. Né? Então, isso mostra um cuidado nas relações. Então, não acho que o tema agora, né, ter sido uma empresa familiar, tenha sido uma dificuldade para o progresso. Não, ele foi tão bem fundamentado, né? E as relações entre a própria família tão bem estruturada que cria uma dinâmica super positiva para o negócio. E permitiu essa expansão também, né? Eu fico imaginando assim, a pessoa que fala assim, eu trabalho hoje numa empresa multinacional. Aí o entrevistador pensa, deve ser uma empresa americana, uma empresa europeia, uma empresa chinesa. Não, é uma empresa brasileira. Isso é muito bacana. E quando você assume essa posição da área de pessoas e cultura, né, vice-presidente de pessoas e cultura, como que ficou aí na sua mente, na sua cabeça? E claro, o que você já tem feito para conhecer todas essas culturas? A gente sabe que o Brasil é a maior operação, você vai contar um pouquinho para a gente, mas vocês estão, né, todos esses países. Mas o Brasil também tem um tamanho, né, continental, né? Ou seja, a gente tem culturas vocês estão no sul do Brasil, mas é diferente às vezes do sudeste, do nordeste, por aí. Como é que vocês fazem essas adaptações desses valores tão importantes da família para levar para o Brasil e para o mundo? Eu acho que temos vários elementos nisso, né? Então, primeiro, a cultura, o comportamento vai reagir aos símbolos e aos sistemas, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso. Então, primeiro, assim, uma simbologia muito importante, a gente tem tentado levar os nossos líderes para operar as nossas unidades fora
do Brasil. Então, grande parte dos nossos líderes, eu tenho líderes que já foram operar a China 2, 3 vezes. Olha. E foram para a Índia mais de uma vez. Um outro cuidado que é muito bem-vindo, nós somos uma empresa que cresce por diversas aquisições. Recentemente, fizemos a aquisição da Daconsa, uma empresa também de fricção no México, 3 mil colaboradores. Tive com eles e eles deram um depoimento dizendo assim que eles estão muito contentes porque nós não chegamos impondo, a gente chegou aprendendo. Que legal. Né? Então, essa cultura do respeito também é importante. Então, a gente nunca nas nossas operações, e esse também é parte do que eu escuto desde que eu cheguei lá e vivo agora com algumas aquisições que nós fizemos, a gente aprende com o outro. Né? A gente aprende, porque certamente, assim como nós, a Daconsa tem uma história de sucesso no México. Então, por que não achar o melhor caminho entre ambas as partes? Uhum. Então, o outro lado se sente muito acolhido também. E a gente começa a gerar oportunidade para essas pessoas nesse ecossistema Randon Corp. Então, a pessoa do México provavelmente um dia vai vir trabalhar em uma operação do Brasil. Né? Como nós fizemos essa forma de operar fora, né, das regiões. Uma outra coisa importante é garantir que os nossos ritos sejam levados para lá. Então, os nossos town halls, as nossas reuniões de resultado, Práticas, né? as nossas práticas também de gestão de pessoas, com o cuidado de aclimatizar aquele lugar, né? Porque nós sabemos, né, desde práticas de remuneração até práticas de como é feita a avaliação de desempenho, a gente tem que tomar cuidado. De novo, tem que ser uma trilha, não pode ser um trilho. Ótimo. E esse é o cuidado que a gente tem tido. Eu, particularmente, como 10 meses, terça-feira, encerrei o meu tour no Brasil. Consegui fechar o meu tour no Brasil, conheço todas as unidades do Brasil. Rodou bem. Agora eu vou ter uma tarefa grande, que é começar a rodar, né, o mundo, né, viajar pelo mundo para conhecer as outras unidades. Mas a nossa estrutura também nos permite estar muito próximos, né? Uhum. Então, a gente tem sempre essa preocupação e, graças a Deus, a tecnologia favorece muito e os nossos executivos estão sempre rodando as unidades, né? Então, temos líderes que estão operando nos Estados Unidos que são brasileiros, temos líderes nossos operando na Europa, gente na China, então, assim, no México. Então, a gente sempre tem também um pouco dos nossos líderes e tanto é que nós já vamos falar dos nossos programas de aceleração de talentos, porque nós consumimos nosso banco de talentos. Né? A empresa foi crescendo, a gente foi fazendo aquisições e os nossos talentos começaram a se mover. Né? Uhum. E a gente, como está percebendo que nós vamos continuar crescendo, a gente precisa continuar formando profissionais, né, que possam estar preparados para responder a esse crescimento. Então, para a gente levar a nossa cultura, a gente leva com respeito, sempre com os ouvidos atentos para escutar o outro lado e poder aprender com o outro lado também, Cauê. E a aula, hein, de crescimento, aquisição, de fusões, respeito, respeito, GPTW, tudo. Esse vai ser um corte, viu? Esse vai ser um corte, com certeza, que a gente vai usar para ensinar. Parabéns, parabéns mesmo. Muito bom. E acho que isso que o Marcos está falando é a essência GPTW, Total. Né? É o que é realmente ser GPTW. Não é à toa que vocês são GPTW, né? Em diversas marcas já, né? O Marcos foi falando, né, dessas marcas que foram sendo adquiridas, muitas delas, em sua maioria, né, aplicam ali a pesquisa GPTW para medir, para trabalhar com isso. Algumas são certificadas, premiadas, reconhecidas há anos, inclusive, né, como é o caso da IOST, da Master, do CSC, e entre... Estou colecionando aí selos e prêmios. Entre outros, né, a gente já conversou sobre a importância e, né, sobre o desejo de ter isso na Randon, né, no Brasil, no mundo, em outras marcas. Mas eu queria que você contasse um pouco, né, nada como ouvir de você, como que é isso, né, lá dentro, essa importância, né, de ser um GPTW, de fazer essa mensuração, de serem reconhecidos não por prêmio em si, né, mas pela essência, como a gente acabou de comentar, e esse desejo de levar isso, né, adiante para mais marcas, mais pessoas. Eu acho que, primeiro, como a gente é uma empresa de alma, a gente está muito preocupado em conectar com ecossistemas que comunguem com os nossos valores, né? Quando a gente pega o GPTW, que está falando das dimensões de engajamento, saúde mental,
imparcialidade, Orgulho. credibilidade, orgulho e tal, isso tem absolutamente tudo a ver com a gente, né? Então, assim, para nós, o ecossistema GPTW conversa conosco, né? Então, a gente entende que a gente precisa ter conversas do bem para construir comunidades do bem. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Então, acho que a gente tem uma simbiose natural entre GPTW e Randon Corp já faz muito tempo, dado as empresas que a gente já certifica e já premia há algum tempo, né? Não bastasse isso, ela vai virando com o tempo uma ferramenta de gestão, né? Não só para a gente entender a maturidade da liderança, onde vai ser criados programas de desenvolvimento, e de novo, né? Como nós temos empresas com momentos diferentes e tempos diferentes, nós temos liderança com maturidade diferente também, e tá tudo certo, né? Então, de novo, né? Remédio correto para o paciente correto. Isso. Então, por isso que a GPTW nos ajuda a tirar um termômetro daquele momento. Segundo, é muito legal ver como as pessoas gostam de trabalhar na Randon Corp. É impressionante, né? Então, assim, quem está nos acompanhando e quer nos acompanhar na rede social e tal, vai começar a ver as postagens que as pessoas fazem de maneira voluntária, contando que cresceram no nosso programa Florescer, que é da primeira infância, foram para o Qualificar em Primeiro Emprego, entraram numa divisão X, depois foram promovidas para outra, hoje é coordenador não sei aonde, outro virou gerente para lá e para cá. Então as pessoas têm esse orgulho de crescer, né, nesse ecossistema. Então, ser certificada GPTW é um êxtase para as pessoas dizer, puxa, realmente as pessoas reconhecem como é legal trabalhar aqui, né? A gente vê o orgulho das pessoas nesse sentido. Então, por um lado, eu dividiria em 3 grandes pilares. Eu acho que a gente está no lugar correto, né? Se juntando com gente correta, que é para desenvolver um ambiente positivo e influenciar positivamente, porque eu acho que é um dever das empresas nacionais, né, que tem o posicionamento que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem, influenciar o ecossistema de maneira positiva, porque a gente sabe que a gente precisa ajudar a elevar a maturidade do empresariado brasileiro em certos momentos. E aqui é genérico, obviamente, né, gente? A gente tem muita empresa crescendo, se desenvolvendo e tal e tudo mais. Por outro lado, a gente tem a capacidade de começar a ter uma ferramenta de gestão para todo o grupo, né? E que possa nos ajudar a fazer interconexões, avaliações cruzadas de crescimento, porque ela vai gerar um excelente termômetro e aí a melhor gestão do engajamento sou eu com a minha equipe ali na ponta, não é no global, né? Assim, a gente não vai fazer isso no dia a dia, a gente vai garantir, de novo, né? Os guidelines, os guias para evitar que a gente tenha qualquer distorção, mas o melhor plano de ação, a melhor forma de engajar sou eu no dia a dia com a minha equipe. Né? Claro. E, por outro lado, a gente quer, sim, valorizar e reconhecer não só a empresa, mas as pessoas que têm o orgulho de fazer parte dessa empresa. Né? E o selo GPTW é notoriamente um selo que reconhece isso, né? Que dá credibilidade a isso, e eu acho que valoriza, né, as pessoas que estão lá fazendo um excelente trabalho. Então, por isso, da nossa intenção, né? Então, a gente já tem algumas empresas fora do Brasil que já são certificadas também, né? E a gente vai chegar lá com os 19 mil colaboradores, né, no seu tempo certinho. Vamos, né, com certeza. de Vamos chegar. Comemorar e participar dessa festa juntos, né? Festa global, hein? Já estão convidados, não tenha dúvida. Parabéns aí, viu? Obrigado pela confiança também nesse nosso trabalho, Com porque como a certeza. Aline muito bem disse, né, esse selo é apenas uma das coisas interessantes, né? Tem tantas outras coisas, tais quais você disse agora, né? Engajamento, produtividade, inovação, criatividade, que criaram um excelente lugar para trabalhar atrás. Muito obrigado. Bom, vamos agora para o nosso bloco chamado Na Prática. Na verdade, você já trouxe várias práticas, né, ao longo das suas respostas. Estou adorando isso, mas a gente selecionou, o Randon Corp tem tantas práticas bacanas, né? Então, a gente selecionou algumas aqui. Eu queria que você começasse a falar sobre esse programa chamado Leading the Future e também emendar com o programa Potencialize. Entendo que um é para o público interno e o outro para o público externo. Conta um pouco essa prática bacana da Randon Corp. Então, Cauê, como eu falei para vocês, a gente viu que a gente precisava dar uma acelerada no nosso banco de talentos, né?
empresa cresce, se desenvolve, a gente gera oportunidade para as pessoas, então nós precisamos nos preparar para os próximos passos. Então, por conta disso, a gente criou 2 programas, eles são espelhos, né? O programa externo está se chamando Leading the Future, ou seja, as pessoas vão se inscrever para um programa de aceleração, são 15 vagas, né? Essas inscrições encerraram no último dia 27, e a gente criou um programa interno chamado Potencialize-se, que é um programa espelho, também 15 vagas, onde as pessoas também vão se inscrever. Por que isso, né? Acho que primeiro é tentar trazer coerência, né? Não é possível que só as pessoas externas sejam pessoas que tenham possibilidade de ser aceleradas e as pessoas internas não. Então, a gente quer criar, né, uma simbiose positiva, né? Gente que possa trazer um novo olhar, uma nova forma de ver, no sentido da diversidade, e gente interna também que traga os valores da companhia, que conheçam o modo de operar, e certamente nós vamos ter um grupo de 30 pessoas que vão descobrir um novo jeito de operar. Sim. Que não é nem o jeito que a gente opera hoje, sem perder a nossa tradição, mas vir com uma forma não tradicional de operar. Então, esse é um programa que vai acelerar o desenvolvimento desse grupo. Esse grupo, obviamente, vai ter a oportunidade de viver todos os nossos ecossistemas, então, no Brasil e no mundo, porque a gente precisa dar, né, essa percepção de transversalidade e multiculturalidade, né, para essas pessoas, né, para entender que, num determinado momento, quando você está gerindo um negócio, você tem um impacto no ecossistema inteiro do grupo, né, da Randon Corp. E, por outro lado, eles vão ter a oportunidade de viver também na prática. Além das práticas de aceleração de desenvolvimento, nós estamos definindo um Strategic Lab, onde eles vão trabalhar por squads para resolver temas do grupo, né? Legal. E aí, se a gente quer falar de transversalidade, puxa, Marcos, mas eu estou lá na vertical de tecnologia. Não importa, você vai resolver um tema da vertical de fricção. Eu estou lá na vertical de implementos, onde são as carretas. Não importa, você vai resolver um problema lá no banco, né? Então, nós queremos criar um grupo transversal que vá também ajudando a criar cada vez mais, né, de maneira propositiva, a cultura de transversalidade. Não importa onde eu esteja. Eu sou um talento do grupo. E é verdade, porque as pessoas que cresceram nessa organização cresceram de maneira transversal. Elas foram cruzando os grupos. Se a gente pegar os diretores, mesmo os vice-presidentes, os gerentes, os coordenadores, são raras as situações onde eu tenho uma pessoa que cresceu em uma vertical. Elas foram crescendo porque as oportunidades foram surgindo intraverticais. Então, eu preciso preparar as pessoas, não só para pensarem assim, mas para operarem assim. Então, só para o nosso fazer um deparo aqui para o nosso público, esse programa, então, tanto o Potencialize quanto o Leading the Future, é como se fosse um programa de trainees. Isso, só que a gente está buscando não uma pessoa tão recém-formada. Tá. A gente está buscando profissionais que já tenham pelo menos 5 anos de experiência, né, e já estejam atuando em algumas empresas. Então, eu diria que ele é um programa trainee um pouquinho mais acelerado. Ótimo. Né? Então, assim, a gente vai ter o momento do programa trainee. Tá. Né? Então, aí é o cuidado também de não fazer muitos programas ao mesmo tempo e perder foco. Né? Então, nesse momento, a gente está tentando pegar essa camada um pouquinho mais sênior da organização para acelerar, porque a gente sabe que nós vamos precisar formar líderes, por isso Leading the Future, formar líderes para ajudar a gente a operar novas empresas, novos negócios, novas oportunidades num espaço curto de tempo. Já pensou, Aline, que sortudo esses 30 aí? Ai, queria eu. Pulo, né, de carreira. Muito bom. Não se inscreveu? Curiosidade só, muitas inscrições? Tivemos bastante Tem inscrições. uma ideia? Não tenho hoje o número, mas o número recente, né? Que foi recente, eles estão fechando agora. Geralmente eu estou em viagem, né? São Depois você conta para Conto, mim. com Então. certeza. E falando ainda de práticas, né, lá estando na Randon Corp, eu tive mais um privilégio ali de fazer uma visita a um pedaço muito importante de vocês, que é o CTR, né? Que é o Centro Tecnológico Randon Corp. Randon Corp. E não sei se pode contar, qualquer coisa a gente corta ali, né? Mas eu fiz até test drive ali. Olha! Com eles, a gente passeou, testou ali muito dessa tecnologia, né? E acho que o CTR, né, tem esse papel na Randon de ser um impulsionador da inovação. Acho que muito do que você falou das patentes, né, vem
dali, mas vem das pessoas, vem do dia a dia, né? Então, como que o CTR hoje está conectado com esse poder de inovação Randon, né? Randon Corp, e também essa questão de incentivar as pessoas no seu dia a dia a serem inovadoras? Então, Aline, respondendo a tua pergunta, na verdade, o CTR é uma das empresas dentro, né, da vertical de tecnologia, e a gente tem... como é que a gente tem feito para estimular, né, o ambiente inovador e como é que essas inovações surgem dentro, né, do ecossistema da Randon Corp? Eu acho que, primeiro, é curioso, né, a gente percebeu que esse grupo de profissionais, né, que são cientistas, eu diria, né? Porque estão o tempo inteiro fazendo pesquisas, estão em contato com as universidades, Com certeza. estão depositando patentes e tal. Muito mais só do que reconhecimento financeiro, o reconhecimento da propriedade intelectual é importante. Então, para vocês terem uma ideia, a gente bola no CTR. Eu vou lembrar aqui da Feira de Ciências, lembra do colégio? Assim? Lembra, adorava. Então. E a gente leva o comitê executivo lá para ser apresentado aos produtos que estão sendo desenvolvidos para daqui 5, 10 anos, né? Então, a gente faz 2 rodadas por ano e a gente passa com eles praticamente umas 6 horas, né? Cada grupo, né? Essas diversas empresas vão para lá e parece mesmo uma feira de ciências porque eles montam seus estandes, né? E vão apresentando para nós, né? Como é que está o estágio, o que é. A gente tem a oportunidade de poder interagir, dar palpite, aí vão também, né, os vice-presidentes dos negócios para avaliar aplicabilidade e tal e tudo mais. E daí já saíram alguns projetos que eu acho que é o sinal mais positivo, porque as pessoas começam a ver na prática, né, o que elas estão montando. Então, um deles é o próprio eixo elétrico, né, o E-Sys. Não existe, é o primeiro eixo do mundo, foi fabricado por nós, está sendo vendido aí nos caminhões de uma das principais marcas de transporte pesado do mundo, que tem sede no Brasil, né? Nós é que colocamos no caminhão híbrido dessa empresa, fruto do CTR. Nós estamos aí discutindo o Compus, que é o nosso compósito estruturante, que vai reduzir o peso nos caminhões, né? Então, menos consumo de combustível, ESG na veia, estamos reduzindo pegada, descarbonização na veia, né? Então, as pessoas começam a ver, e fora outros itens, a gente tem automações, a gente tem a Alton, que é uma empresa nossa interna, que faz automações, indústria 4.0. Tem algumas plantas que você visitou conosco, que você viu a nossa solda toda independente, né? A solda, a estamparia, toda independente, foi produto da Alton, né? Que fica olhando para dentro. Então, as pessoas começam a ver, os nossos cientistas, eu vou chamar assim, começam a ter essa percepção da prática, né? Então, assim, uma inovação só vira inovação quando ela é usada, né? Então, eles começam a perceber que as invenções viram inovações. Nós, recentemente, na Fenatran do ano passado, lançamos o AT4T, Autonomous Transportation, agora corta. Não, tranquilo, pode pegar ali. Autonomous Technology for Transportation, desculpe, Autonomous Technology for Transportation, que é um carro autônomo para ambientes controlados que vai operar sem ser humano. Uau. Para carga pesada, né? No Brasil, a gente não tem esse tipo de tecnologia. Foi criado lá. Ele lê, e você vai perceber que ele vai ler tudo por aquilo que aparece no jogo, onde é que ficou mais quente, mais frio e tal. Então, ele lê a movimentação das pessoas por temperatura e para, e anda e tal, e tudo mais. Produtos criados lá dentro. Então, e aí a gente vê muito valor, né? Então, porque a gente investe tempo não só na aplicação, mas no reconhecimento. Então, o que eu tenho percebido é que muito mais do que o reconhecimento financeiro, o próprio reconhecimento e a visibilidade tem criado espaço para esse grupo. Ou seja, como é que eu continuo guardando a minha tradição, mas respeitando a especificidade daquela vertical. O que funciona aqui, certamente, não é a mesma coisa que vai funcionar na outra vertical, né? Você sabe que isso me lembra muito da nossa metodologia mesmo, GPTW, né? Que a gente fala muito que tudo começa, o efeito GPTW, a gente fala, né? Que tudo começa na liderança. E a gente falou disso, né? Falou lá
do seu Raul, estampando as frases lá dentro, né, de querer pessoas alegres e inovadoras, e que isso é a visão de futuro para ele. A liderança que vai moldar a experiência das pessoas, né, se de fato elas estão felizes, se elas trabalham bem, elas vão ser inovadoras. Isso é o que molda ali a cultura de vocês, né, que é o que vocês respiram, e é isso que impulsiona a performance, né, que leva a tantos resultados tão produtivos, conquistas, patentes, né, quanto que eram? 14 bilhões? Uma empresa de... 212 milhões já investidos só em novos produtos, e hoje 44% dos últimos 5 anos de receita vieram de novos produtos. Olha aí, envolvidos a inovação na veia. E a gente falou de faturamento random de... Na casa de 13 bilhões. 13 bilhões, Nossa, né? Então, é superlativo, ou seja, né? É a performance, né? É como começa esse efeito GPTW. E você já falou algo bem interessante, né? Futuramente, aí, enfim, transporte sem motorista e tal. Isso já acho que dá um bom caminho para o nosso próximo bloco chamado Bola de Cristal. Esse bloco aqui é para a gente tentar fazer adivinhações, enfim, essa brincadeira mesmo, né, do futuro, essa análise do que está por vir. E eu gosto muito de perguntar para essas nossas entrevistadas, né, a Aline também, sobre essas temáticas. E uma temática que a gente escolheu aqui foi não teria como fugir da inteligência artificial, né, a IA. Como que você, como profissional, Marcos, você já comentou, né, mais de 20 anos já nessa área de pessoas, enxerga a inteligência artificial substituindo, talvez, as pessoas ou não? Como que é essa sua visão aí? Eu tenho visto alguns podcasts seu aí falando sobre isso. Poderia explorar um pouco esse tema com a gente? Gente, a inteligência artificial é uma tecnologia. Ela não vai substituir a relação humana, né? Muitos de nós estamos indo para a inteligência artificial sem saber qual é a pergunta. Já estamos cheios de respostas, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, não resta dúvida que quando a gente pega empresas que hoje fazem 95 mil transações com 96% de IA, obviamente que algumas atividades manuais foram substituídas, né? Não, a gente não pode também ser tão descrente que a inteligência artificial, de certa forma, não vai trazer mais eficiência. Porque nós fomos criados no modelo do Taylorismo, né? Mecanicista, né? E você entra numa empresa, aprende a repetir, você é tão bom repetidor que você vira chefe do repetidor. Aí você controla bem os repetidores, você vira chefe dos repetidores, né? O grande problema aí que eu tenho apostado é que eu acredito que nós estamos na maior transformação que vai existir nos últimos tempos. Não foi a Revolução Industrial, não foi a internet, não vai ser a inteligência artificial. É que eu vou provocar aqui vocês numa pergunta assim: o que vocês acreditam que é o futuro do ser humano? Ser humano? Ser humano, é isso. O futuro do ser exato. A gente está sendo exigido a vir à tona com competências que a gente nunca foi. A gente não aprendeu isso, né? Então, quando a gente para pensar, né? Então, primeiro, né? Para mim, hoje o mundo é muito mais do contexto do que do controle. E se a gente for lá no Taylorismo, era o mundo do controle, comando e controle. Hoje é o mundo do contexto. Eu te dou contexto e você, lá na ponta, vai tomar a melhor decisão, porque eu confio em você, você é capaz de fazer, só que você precisa de contexto. Eu tenho que te dar contexto, porque eu estou vendo o contexto, estou vendo como é que está funcionando, como é que está operando, né? Eu preciso te ajudar a dar contexto. Essa é a capacidade que a liderança vai ter, né? Outra coisa que é muito importante, né? A história da gente olhar, nunca foi tão discutida a história da ambidestria, né? Gente, vamos começar a destruir o presente no futuro e o futuro no presente, porque assim, que você fez, provavelmente, se você é uma empresa focada em produto, o produto morre, né? Se você é uma empresa focada em cliente, cliente não morre, né? Então, esse é um outro ponto. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a inteligência artificial ela vai entrar como ferramenta, ela não pode entrar como fim, né? Vamos implantar a inteligência artificial, vamos criar... Ela é uma ferramenta que ela tem que ser bem instruída, bem organizada, né? Eu tenho as minhas inteligências artificiais aqui, eu vou treinando elas, né? Para que ela vá aprendendo e ela vai ficando cada dia melhor. Mas sou eu alimentando ela, né? Sou eu criando. Então, certamente a minha hoje é diferente da sua, que é diferente da sua, mas ela atende às minhas necessidades. Sou eu que estou fazendo pergunta. Exatamente.
Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que quem não planeja tem destino, quem planeja tem futuro, né? Então, esse é o outro ponto. A gente precisa estar atento aos sinais, né? Eu acho que nós temos ainda nas organizações, né, aqui de maneira muito genérica, com colegas que eu converso, com profissionais que eu tenho a oportunidade de entrevistar e tal, muito com o olhar do hoje. Olhar o hoje é importante, porque olhar o hoje garante que a gente construa o futuro, mas pouco olhar do futuro. E os sinais estão passando, né? O que antigamente parecia só uma coisa assim, daqui a pouco nós vamos estar falando de imprimir alimento. Gente, então assim, né, antigamente pegar um Uber sem motorista parecia um absurdo. Hoje, nos Estados Unidos... Bem, eu tenho um amigo que tá lá na Califórnia e eu tenho visto o Instagram dele, os stories, ele chama o Uber, aí ele filma assim, o Uber chegando ali, sem nenhum motorista. Ele fala, gente, que medo de entrar. Aí ele entrou. Assim. Então, mas são, de novo, os sinais que pareciam estranhos lá atrás... Já é corriqueiro. Já é corriqueiro. Então, nós precisamos também de profissionais, líderes e não líderes, que estejam investindo tempo e olhar os sinais. Porque aí sim, a inteligência artificial vai trabalhar a meu favor. Boa. Como organização, como pessoa, como profissional. Porque, gente, assim, olha, ninguém vai tirar a interação humana. Nós estamos voltando a princípios muito simples, né? Percebam que as pessoas estão precisando de coisas simples, do dia a dia simples. Então, faça coisas comuns de maneira incomum. É isso que a gente precisa fazer, né? Uma boa avaliação de desempenho, uma boa conversa sobre o desempenho honesta e sincera. Carreira, né? Tá disposto a ajudar o outro no seu desenvolvimento, tá aberto a ajudar a organização, ter uma responsabilidade social com o entorno. Então, assim, esse lugar do ser humano não vai ser substituído pela inteligência artificial. A gente, eu posso, claro, morrer pelas palavras aqui, né? O futuro A brincadeira é a bola de cristal. Então, mas eu acredito que a inteligência artificial vai acelerar um montão de coisas, mas a gente vai precisar saber como alimentar a inteligência artificial, porque senão vai ser um monte de penduricalho que a gente não sabe nem o que fazer com isso, seja na nossa vida pessoal, como seja na nossa vida profissional, e aí vale para as empresas, né? Porque no final do dia, as empresas são feitas de gente. Total. Né? Adorei a resposta. Sim. Que maravilha, que maravilha. Incrível. Eu vou ter que assistir depois esse episódio para pegar algumas frases que são belíssimas, né? Claro que não a frase pela frase, mas o conhecimento. Isso. Né? Não é mais o mundo do controle, é o mundo do contexto, como fazer as coisas, né? De uma empresa familiar tradicional, uma empresa com tradição sem ser tradicional. E que bom, eu fiquei pensando na sua resposta, assim, que bom estar vivendo esse momento da história, né? Porque, assim, é a hora que a gente vai ver, né, Aline? Eu não tenho filhos, né? Mas a Aline que tem, você tem os filhos, né? Nós vamos ver isso, mas os filhos vão aprender a ser humano, né? Que talvez nessa era da gente que é, né, da era mais industrial, essa convivência com máquina, com computador, e agora é convivência humana, né? E que bonito viver isso, né? Mas alguém tem que ensinar a gente a fazer isso, né? E que a gente possa ser essa pessoa. Adorei. Com certeza. E, bom, Marcos, chegamos ao fim do nosso episódio. Essa hora que a plateia do Jô Soares, lembra? Que quando a entrevista estava boa. Porque o papo foi muito bom mesmo. Foi um prazer te receber aqui, né? Direto de Caxias para o nosso estúdio. Obrigado por ter vindo. Obrigada. De verdade, foi um papo excelente, né, Cal? Muito, muito obrigado mesmo. Que possamos estar cada vez mais juntos, tá? Esteja aí sempre à vontade para nos contatar, que a gente vai estar sempre à disposição para vocês também. De coração, muito obrigado. Eu super agradeço, gente. Me sinto super em casa. Realmente passou tão rápido, né? Ficaria aqui um tempão com vocês. Estou super feliz de estar aqui. Me sinto lisonjeado pela oportunidade de poder vir representar a Randon Corp, uma empresa tão especial, né? E eu acho que as pessoas que estão nos escutando, eu queria tomar a liberdade aqui de fazer um convite para que as pessoas nos sigam nas redes sociais. Ótimo. Porque realmente, depois de 10 meses que parecem 10 anos, eu posso ser um devoto a dizer que, assim, há empresas que estão realmente buscando transformar e construir o futuro
e a gente faz parte desse grupo. Né? Então, se alguém que está nos escutando aí tem realmente uma intencionalidade positiva, é com a gente que você tem que se juntar. Legal. Vem com a gente que a gente quer realmente ajudar a transformar o mundo. E é nesse lugar aqui de conversas positivas, de influência positiva, com pessoas que comungam dos nossos valores, que é onde a gente quer crescer. Muito obrigado pelo convite. Pessoalmente também me sinto muito feliz, lisonjeado de estar com pessoas que eu tanto admiro e tanto respeito. E estou sempre à disposição de vocês, né, para qualquer coisa que a gente puder contribuir nesse ecossistema tão bonito de criar empresas do bem que valorizam as pessoas. Senhor Raul, né, que se estivesse aqui, com certeza estaria olhando aqui para esse podcast, para o Marcos, falou, cá temos uma pessoa alegre. Alegre e inovadora. Exatamente. E se você também quer escutar mais histórias inspiradoras como o Marcos, que é tão inspirador para a gente, siga-nos nas redes sociais também, né, as redes sociais do GPTW Brasil, no LinkedIn, Great Place to Work Brasil, no Instagram, GPTW Brasil. Assine a nossa newsletter também para saber mais conteúdos, mais práticas, mais sobre o mundo do trabalho, né? Escute mais dos nossos podcasts e até a próxima. Muito obrigada. Obrigado, tchau.